Boa noite, eu me chamo Luiz e sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará, e faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois eu comecei atrasado, sendo que comecei no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, pois na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o fundamental direito. Mas com muita disciplina e fé eu consegui. Mas foi justamente enquanto eu estava no EJA que eu vi o lobisomem. Tudo aconteceu em 2008. Eu tinha começado o ano no EJA e estudava no período da noite, das 7 às 10, mas o professor nunca ia até às 10 da noite. Ele sempre terminava a aula mais cedo, e eu gostava muito, pois sempre depois da aula juntava eu e os meus amigos na praça da escola e ficávamos em uma resenha muito boa, e só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA, e ela morava um pouco afastada do colégio. Ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério, que fica na beira da BR. E sempre que acabava a aula, nós ficávamos na praça namorando. Depois eu ia deixar ela em sua casa, de bicicleta, e eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali. E foi nesse trajeto do cemitério que eu vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma de 2008. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pelas ruas. Inclusive, uma vizinha minha viu ele enquanto vinha do seu trabalho. E também animais começaram a aparecer mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço doido, pois lugar pequeno, tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu e nem meu grupo de amigos vimos aquela criatura até o momento. Mas o Antônio, um amigo meu de confiança, viu aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso, inclusive se tornou engenheiro, e ele era assíduo nos estudos, mas gostava de curtir com a galera. Mas notamos que ele não estava mais indo às aulas, e resolvemos ir visitar ele. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber seu medo e desespero, e ele nos contou o que tinha acontecido, e foi dizendo: "Sabe o estranho bicho que está aparecendo por aqui? Eu vi ele, perto de minha casa. Foi semana passada, quando eu cheguei da aula. Eu fui no banheiro fazer minhas necessidades, e vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades, e enquanto eu estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto. E assim que eu terminei, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixo, e resolvi sair do banheiro, quando eu vi uma coisa indo ao longe, de costas, e parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Foi aí que eu, bem devagar, fui para casa, e entrei de uma vez e tranquei a porta, e na mesma hora aquele bicho veio até a porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e mais alto. E meu desespero foi total, pois eu estava lá fora e ele passou bem perto de mim. Só que ele não me viu, graças a Deus. E é por isso que eu não estou indo às aulas, pois vou voltar depois que a Semana Santa passar, pois essa época aparece muita coisa estranha por aí. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com medo. E apesar de brincar com a situação toda, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia de aula, e estava faltando muito e faltando as provas. Nós então nos despedimos e fomos para casa. E o tempo foi passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com minha namorada, e depois ficamos conversando na praça.
e ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo e pediu para ir cedo para casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, eu levei ela para sua casa, e meu sogro ainda me perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto. Só que eu disse que não queria, e essa escolha que eu fiz fez com que eu visse o lobisomem no cemitério. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão, e a lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia. E como eu disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério. E fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato. Passou a estrada e pulou o muro do cemitério, com uma facilidade tão grande que nem dava para acreditar naquela coisa. Era um bicho todo peludo e grande e com as pernas viradas. Na hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, eu continuei andando por ali, lentamente, e olhando direto onde aquele bicho tinha pulado. E eu achava que eu tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação do poste de luz. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando para mim a uns 50 metros de distância. Eu então meti o pé na carreira e escutei na hora que aquele bicho pulou e começou a correr atrás de mim. Mas talvez pela claridade do poste ou pela movimentação de carro, aquela besta parou de correr. Mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei em casa, meu pai percebeu, eu assustado, e falou: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar, e meu pai continuou falando: "Em época de quaresma, essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele disse tudo aquilo, pois não sabia que à noite escondia essas coisas estranhas, e me impressionei dele saber tanto daquela criatura. Eu então tomei banho e fui dormir, e demorei para pegar no sono. Mas eu fui dormir com uma lição que até hoje eu sigo, que andar sozinho à noite, pela mata, nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou, e depois houve poucos relatos daquela criatura. Disseram até que o lobisomem era o coveiro na época, pois aquele bicho só aparecia por lá. Mas ninguém mais viu ele e nem eu. Inclusive, hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todinho, principalmente em noite de lua cheia.